14. Está fazendo uma breve oração nessa noite. Pai querido, Pai amado, aqui está a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que não seja eu, mas sim, Senhor, a Tua boca, Senhor, falando nessa noite, porque eu nada sei, nada posso. Deus, em nome de Jesus, toma este culto nas Tuas mãos, Senhor. Vai abençoando nesta noite, vai curando, libertando, Senhor, as almas, Senhor Jesus. Pai, toma em Tua presença, Tu já mostrou a Tua glória nessa noite, a Tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar nesta noite, Pai. E nós já Te agradecemos e a amada igreja diz: Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos estar lendo aqui no versículo 14. Lucas 4, versículo 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos eram louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou nela e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro e devolvendo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, dizendo: Não é este o filho de José? Ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Pode se assentar. Amém? Glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, aqui vai nos dizer nos ensinar sobre a palavra do Senhor nesta noite, sobre que Jesus, quando ele começou o seu ministério, e o ministério de Jesus, que o Pai enviou aqui, aleluia Jesus, era para ensinar, ensinar o povo, ensinar para aqueles que têm o coração aquebrantado, para que as pessoas ali viessem ouvir o seu evangelho, a sua palavra, e que eles viessem ter o arrependimento, E a palavra vai nos dizer que quando Jesus ali chegou naquela cidade de Nazaré, onde ele havia crescido ali em Nazaré, ele foi crescendo quando criança, e desde criança que o Filho de Deus ali, Jesus, o próprio Deus, instruía ele, ensinava a ele, dava as coordenadas, ele ensinava, ele dava um ensinamento para ele tinha um entendimento, Talvez você hoje está falando assim: mas
como que pode, às vezes, Deus usar uma criança, né? Mas Jesus também, o Filho de Deus, Deus usava Jesus. Jesus era usado desde criança, né? O Filho de Deus era usado, né? Desde criança, ali no ensinamento bíblico, né? Aleluia, Jesus. E uma das coisas assim que ali Jesus, irmão, fala na palavra que ele foi crescendo e ele foi ensinando na sinagoga desde criança, desde novinho, já desde rapaz. E depois ele, quando foi completando o seu ministério, né, porque João Batista já havia sido preso, ali ele já tinha acabado, encerrado, né, ali a sua missão, né? João Batista ali tinha que fazer aquela missão. E Jesus, até os seus 33 anos, ali quando ele completou, ele ali começou a iniciar o seu ministério. Desde os 30 até os 33, ele já começou ali a levar, né, ali a cumprir agora, né, o seu papel de ensinar. Então Jesus, ele começou chamar, né, os seus discípulos, né? Ele chamava os discípulos, era ele que escolhia, né, o Pai. O próprio Deus escolhia esses discípulos, né? Então ele foi chamando Pedro, Natanael, né? Foi chamando Felipe, foi chamando cada um, Bartolomeu, André, né? Foi chamando Filipe. Então cada um ali, ele foi escolhendo a dedo para aqueles apóstolos que ele estava escolhendo andar com ele. E eles ali, né, irmão, quando ele chamava, eles obedeciam e iam junto com Jesus, né, para ali fazer o ID do Senhor. Só que Jesus, né, quando ele andava com Jesus, os apóstolos, né, os 12 apóstolos, né, Judas, né, João foi escolhido. Então, se a gente for colocar aí, são os 12 apóstolos, né? Então, eles foram ali seguindo a Cristo, foram andando junto com Jesus. Então, por eles estarem junto com Jesus, né, eles foram aprendendo, né, porque Jesus foi ensinando para eles. Porque o Filho de Deus sabia que ele ia chegar uma hora que ele não ia estar mais como homem na terra, né? Então ele pegou ali os discípulos e ensinou para os discípulos. Então ele foi para a Galileia e ele ali começou a curar, né? Ele curou, ele fez maravilhas, ele libertou pessoas endemoniadas, né? Ele curou o cego, né? Aleluia, Jesus. Muitas curas, muitas maravilhas, né? Curou o leproso, né? Então, quando ele fez essas coisas que ele começou ali a fazer, Deus começou, o próprio Pai começou a usar ele, porque até então, antes, ninguém dava nada para ele, né? Ninguém via ele como se, né, como nada, né, irmão? Talvez você hoje está aí pensando, né? Ai, meu Deus, né? Ninguém olha para mim, eu não sou nada, né? É como se eu não fosse nada. Você não é nada para o mundo. Você pode não ser nada para as pessoas, mas para Deus você é alguma coisa. Aleluia, Jesus, né? Porque Deus, se Ele te chamou e Ele me chamou, Ele achou graça em mim e você. Talvez alguém olhe para você e fale, ai que mulher feia, ai que homem feio, ai que criança feia. Mas para Deus, todos nós somos príncipes e princesas do Senhor, né? Não tem ninguém feio para Deus, né? A Bíblia fala que nós somos semelhança de Cristo, né? Nós somos semelhança do Deus Altíssimo. Então, para Deus não tem ninguém feio, todo mundo é bonito, né? Se nós somos semelhança dele, Ele criou, nem os dedos das mãos são iguais, dirá eu e você. Então, nós
Ninguém vai ser igual a ninguém. Você não vai ser igual àquela pessoa, nem aquela outra pessoa vai ser igual a você. Mas aí, irmão, Jesus cumprindo ali o seu ministério, ensinando para os discípulos. O que ele ensinava? Ele ensinava o evangelho simples. Eu até estava ontem falando com o irmão lá, o Thales, né? Aqui em casa. Deus ensinava o evangelho simples. Qual é o evangelho simples que Deus ensinava? Olha para os discípulos e fala, olha, vocês eu vou ensinar, né? Vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que se preparar, né? Para vocês depois ir sair levando o meu evangelho, né? Pregando a minha palavra. Só que essa palavra, irmão, era para eles pregarem, né? Falar do arrependimento, né? Falar sobre o pecado, né? Para que aquele povo viesse se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, deixasse a sua, né? O orgulho, a soberba, porque antes de Cristo, João Batista ele pregava sobre isso, ele pregava que para os homens, né? Naquela época, que eles viessem deixar a soberba, o orgulho, né? Que eles ali viessem se converter, que eles viessem se arrepender dos seus maus caminhos, que eles viessem se arrepender dos seus pecados, aquelas práticas que eles estavam fazendo, a prostituição, a lascívia, né? Aleluia, coisas desse tipo, né? Então era necessário que João Batista ali falasse, né? Só que depois Jesus continuou o ministério, que era um ministério de ensinamento. Então hoje também, irmão, não é diferente, né? Deus vai te ensinar, Deus vai nos ensinar para que você venha andar nos caminhos do Senhor, né? Através da palavra dele, através do evangelho. E quando nós abrimos a nossa boca para proclamar o evangelho de Cristo, aleluia, aí fora, né? Você não vai falar com palavras bonitas, você não vai falar palavras difíceis. Não, você tem que falar um evangelho claro, né? E verdadeiro. Você vai dizer assim, olha, se converte, porque se você não se converter, você vai para o inferno. Qual o caminho que você vai escolher? Você vai escolher o céu ou o inferno? Olha, se você andar nos caminhos do Senhor, né? Na verdade, porque a palavra diz lá em João 15, fala, o Senhor, ele fala assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu luz às trevas, ele dá luz, né, ao cego, né? Então ele faz o cego enxergar. Então, né, tem pessoas que tá dentro da igreja evangélica hoje, mas está cego espiritualmente, né? Ela tá querendo, ela ainda tá com a capa, né? Aquela capa de Bartimeu, né? Lembra do Bartimeu, o cego Bartimeu? Que Jesus falou para ele, olha, né? Ele começou a gritar, a clamar, né? Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Mas quando ele começou ali a clamar e todo mundo falava, cala a boca, cego, né? Cala a boca, ninguém vai te ouvir. Só que Jesus ouviu, porque Jesus veio para aqueles que necessitam. Jesus veio para aqueles que precisam, né? Jesus não veio para aqueles de coração duro, né? Para aqueles, aleluia, que se acha alguma coisa, né? Que como coisa que não é nada. Jesus não veio para aqueles que quer ser. Não, Jesus veio para os quebrantados de coração, né? Jesus veio para os cegos, abrir os olhos do cego, né? Jesus veio para pregar no evangelho do arrependimento, né? O arrependimento dos seus pecados. Ah, pastora, mas se eu estou na igreja, mas aí, pastora, eu fiz isso e eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus. Eu sei que eu estou na prostituição, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e eu não estou agradando a Deus. Estou na fofoca, estou fofocando, estou fazendo.
Aí a Bíblia fala, né, que se você se arrepender de todo o teu coração, né, não estou falando que você tá fazendo as coisas erradas, mas eu estou falando assim, uma suposição, né, porque o evangelho tem que ser pregado, né, a verdade, né. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 15 ele diz isso. Então se ele é o caminho, a verdade e a vida, você tem que andar nos caminhos certos, não nos caminhos tortos, né? Então, irmãos, né? Ali, o cego Bartimeu falou, ele chegou e disse, perguntou para o cego, o que queres que eu te faça, cego? Ele disse, Senhor, que eu veja. E ele disse, então levanta e anda. Mas quando ele levantou, aquela capa dele caiu. Aquela capa, irmão, aquela capa que simbolizava, né, o pecado, a imundícia, né? Aquelas coisas que antes ele tinha, né? A cegueira, porque aquele cego, ele abriu os olhos. Quando fala do cego de Bartimeu, a cegueira dele, levando para o espiritual, irmão, aquela cegueira dele era espiritual. Então aquela cegueira dele caiu, saiu dos seus olhos. Então o que o Senhor está falando nesta noite, né? Que Ele quer abrir os olhos do cego. Então Jesus ensinava para os discípulos, aleluia, ali em Mateus 10, né? Os discípulos falavam para ele, olha, eu tô te ensinando que é para você pregar o meu evangelho e você abrir os olhos do cego. Quer dizer, Deus nessa noite está falando, aleluia, Jesus, eu estou abrindo os teus olhos espirituais nessa noite, para que você venha andar nos meus caminhos, para que venha um arrependimento verdadeiro na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. E aquele cego, irmão, caiu a capa. É necessário que muitas das vezes a capa caia, para que Deus venha trabalhar, aleluia, na vida, né, do povo. Então aquele cego imediatamente, eu creio que ele se arrependeu e aquela capa ele deixou para trás. E depois ele seguiu a quem? A Cristo. Não foi? Ele seguiu a Jesus. A mesma coisa aquela mulher, aleluia, Jesus, ali de João 8, João 8, no versículo em diante, aleluia, Jesus, que fala daquela mulher, aleluia, que ela foi pegada, né, no adultério. Ela estava adulterando com os homens casados, solteiros. Porque naquele tempo, irmão, quando uma mulher era pegada no adultério, né, ela era apedrejada pelos judeus, né? Ela era morta, porque não podia, era pecado. E hoje também ainda é pecado o adultério, né? A fornicação é pecado. Jesus simplesmente, ele foi lá e quebrou esse protocolo, né? Ele foi lá e disse, olha mulher, se você se arrepender dos seus pecados, né? Ele estava dizendo, hoje eu escrevo uma nova história para a tua vida. É o que o Senhor está falando nesta noite, né? Aleluia, se arrepender, né? Ele escreve uma nova história na vida de qualquer pessoa. Basta ela se arrepender de todo o seu coração. Porque aquela mulher também, automaticamente as escamas foram tiradas dos seus olhos. A Maria Madalena. Porque pelos homens, né, pelos os judeus daquela época, irmão, o que eles iam fazer? Eles iam massacrar aquela mulher por ela ter pego em adultério, aleluia, porque naquele tempo não podia. Hoje, irmão, aleluia, né? A Bíblia fala lá em Mateus 7, né? Aleluia,
né? Não julguei para não ser julgado, né? Então, se alguém está no erro, no pecado, ou está fazendo algo errado, aleluia, qual é o nosso dever? Qual é o meu e o teu dever? É pregar a verdade, é pregar o evangelho, é pregando o evangelho simples, falando para aquela pessoa. Se você não se arrepender, Jesus está às portas. Jesus, ele fala que ele está voltando. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 16, fala das 7 taças. Essas 7 taças, fala da ira de Deus, que vai ser derramada sobre a terra. Assim como as pragas estão também vindo, né? Essas pragas aí que está chegando, que está vindo, aleluia, Jesus. Aí você vai dizer, pastora, mas você não pode falar de praga, não sou eu, é a Bíblia. Se você não sabe, você vai ler Bíblia que você vai entender, né? Ali em Êxodo, Levítico fala das pragas. Em Apocalipse também fala das pragas. Né? Então é necessário ali ter o conhecimento e ler a Bíblia, né? Para ver o que Deus está falando na palavra, né? Então ali, irmão, as 7 taças da ira de Deus. Então também é verdade, porque em Apocalipse fala, né, a revelação, né, do próprio Deus. João teve a revelação, né? O discípulo João, ele teve essa revelação. Aleluia, Jesus. E essas 7 taças da ira de Deus, ela vai ser derramada sobre a terra. E essas 7 taças derramadas sobre a terra significa o quê? O juízo de Deus, né? Quer dizer, na vida de cada homem que está na terra, né? Aí você fala assim, pastora, mas se eu tô, minha vida não está do jeito que Deus, do jeito que a Bíblia está falando, né? Se Jesus voltar, eu fico? Fica, porque você tem que se arrepender antes de Jesus voltar. Você tem que pôr sua casa em ordem antes de Jesus voltar, né? Porque depois que ele voltar, né, não vai adiantar, né? Se ele já voltar e depois você vai ficar, você não vai, você tem que ir no primeiro arrebatamento. Eu tenho que ir no primeiro arrebatamento, porque se você ficar no segundo, você vai sofrer, né? Então, nós temos que ver a nossa vida com Deus agora, não depois. Aleluia, Jesus, né? Porque vai vir a ira, essas taças, né? Essas 7 taças, que significa a ira de Deus, a ira vindoura, né? A ira que vai vir sobre o planeta Terra, sobre a nação, sobre o homem aqui na Terra, que é o juízo das suas obras, tá? O juízo vai vir, né, para as suas obras, as obras que você praticar. Quais são as tuas obras aqui na Terra, né? Quais são as minhas obras? Quais são as tuas obras? A tua obra é de julgar o irmão? A tua obra é de julgar a irmã? A tua obra é fornicação? A tua obra é prostituição? Né? A tua obra é lascívia? Né? A tua obra é o pecado? Aleluia! Ou as tuas obras são boas diante de Deus? Né? Aleluia! Ou as tuas obras é o arrependimento, né? É andar nos caminhos bons, né? É você obedecer a Cristo, é você fazer a vontade de Deus, né? É você estar na casa do Senhor, é você, aleluia, ter uma vida com Jesus, é você, aleluia, Jesus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, é você andar com Cristo.
bem ao próximo. Aleluia. Então Jesus ensinava para os discípulos. Ele não falava palavras bonitas. Ele ensinava o verdadeiro evangelho. Aí em outras palavras agora, nós ler a Bíblia, sabe? Se você não obedecer os mandamentos do Senhor, né? Obedecer a Cristo, a vontade e o querer dele, né? Se nós não fazer a vontade de Deus, né? A tendência é ir para o inferno. E o inferno é ranger de dentes, é sofrimento. Se você está achando que aqui é sofrimento, lá no inferno é pior do que aqui, irmãos. Aí você escolhe. Porque se você acha assim, nossa, aqui, pastora Zé, aqui eu tenho sofrido, eu tenho passado por peleja, eu tenho passado por atribulação, eu tenho passado, né, por decepção, eu tenho passado por muitas coisas. Aleluia. Só que a palavra do Senhor diz que com Cristo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo diz, irmãos, que eu e você que está em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, com tudo que nós passamos, aleluia, nós somos mais que vencedor. E se você também não tivesse com Cristo, você ia passar do mesmo jeito. Eu ia passar, você ia passar. Só que quando nós estamos em Cristo, nós passamos com Cristo. E ele diz, neste mundo tereis aflição. Agora tem pessoas, irmão, que ela não quer passar nada. Ela acha que ela está no evangelho, a vida dela tem que ser só flores, né? Eu tiro por mim, porque eu pensava, nossa, agora eu vou para a igreja, né? Vai ser só flores. Mas a Bíblia fala. Paulo falou, né? Neste mundo tereis aflições. Mas passa a aflição com Cristo. Jesus. Engraçado, irmão. Jesus morreu naquela cruz do Calvário por mim, por amor de mim e você. Olha o que ele passou. Ele foi chicotado. Ele passou humilhação, não foi? Ele foi pisado. Ele foi cuspido. Olha quantas coisas Jesus passou. E ainda ele foi perseguido no seu ministério, quando ele estava ensinando para os discípulos. Ele foi perseguido. Porque até os fariseus apareciam, né, só para curiar. Só para olhar o que estava acontecendo. Só para ver se ele estava, o que ele estava fazendo, se ele estava curando, se ele estava batizando com o Espírito, né? Porque sempre vai aparecer, irmão. Fariseu na minha e na tua vida. Se apareceu na vida de Jesus, que era o Filho de Deus, imagine na minha e na sua. Aleluia. Jesus, ele era criticado pelas suas obras. E você acha que eu e você não vai ser também? Nós vamos ser criticados, nós vamos ser perseguidos. Às vezes até a palavra de Deus, quando nós pregamos, vai ter pessoas que vão gostar, outras não vão. Sabe por que eu te falo? Porque, irmão, se Jesus não agradou a todos, dirá eu e você. Você não vai agradar a todo mundo, nem eu também vou agradar, não. E deixa eu te falar uma coisa, você tem que agradar a Deus. É a Jesus, não é o homem da terra. Quem te dá vida, o ar para você respirar é Jesus. Não é o homem da terra. Aí a Bíblia vai dizer assim, irmão: temei aquele que pode o quê? Lançar a minha e a tua alma no inferno. Hã? É para temer aquele. Quem é aquele? O Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a vida para nos salvar na cruz do Calvário, me salvar e te salvar.
É esse que nós temos que temer. O que as pessoas pensam, o que as pessoas falam de mim, de você, não tem que dar ouvidos. Porque se fosse por isso, eu já nem mais pregava a palavra, eu não fazia mais nada para Deus na obra. O que as pessoas acham, o que as pessoas pensam. Imagina, Jesus no seu ministério, se ele fosse pensar isso, se ele fosse ligar o que aqueles fariseus falavam de Jesus. Aí Jesus fazendo, irmão, a obra, curando os enfermos, falando, pregando o evangelho, mas só que ele falava assim. Aleluia. Ele falava, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Eram essas palavras que ele falava. Né? Era isso que ele falava quando ele ia ali ensinar nas sinagogas. Ele sempre falava da vida do Senhor. Ele sempre alertava eles também. E quando Jesus falava essas palavras, eu creio que muitos não gostavam. Porque quando a gente fala do arrependimento do pecado, muitos rasou dentro do seu coração. Muitos, aleluia, né? Mexe ali dentro do seu ego, do seu eu. Por quê? Porque a verdade, ela nos constrange, né? A verdade, ela dói. A verdade, ela vai na ferida, né? Quando alguém fala a verdade para você, não dói? Porque vai lá dentro, na ferida. Era isso que Jesus também, quando ele fazia no ministério dele, ele ensinando o povo, e muitos não gostavam. Ele falou assim até para o fariseu, né? Come o camelo e arrota, né, uma mosca, um mosquito, vamos dizer, né? Aleluia, Jesus. Quer dizer, ele falava demais, né? Comia muito, mas na hora de falar, falava uma coisa que não tinha muita serventia, né? Uma coisa que era... Porque tem gente que é assim, né, irmão? Fala demais, né? Fala o que não sabe, fala o que sabe e o que não sabe. Então, precisa tomar muito cuidado, né? Com o que abre a boca, com o que fala. Porque eles falavam do Evangelho do Senhor. Então, eles não sabiam nem o que estavam falando. Então, para a gente falar alguma coisa, a gente tem que saber o que está falando. Né? A gente vê muitas pessoas hoje abrindo a boca e falando as coisas do reino de Deus, falando da igreja do Senhor. Toma cuidado. Toma cuidado o que você fala da igreja. Porque a igreja do Senhor não é qualquer coisa, né? Tem que ter respeito pela palavra do Senhor, pela igreja, pelos ministros que ministram a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que não tem autoridade na terra que não seja constituída por Deus. Imagina. Mas hoje a gente vê, né, irmão, muitas pessoas não respeitam, né, e é preciso. Mas essas pessoas é que não têm o entendimento da palavra de Deus. Porque se tivesse o entendimento, se lesse a palavra, ler a Bíblia, elas jamais iriam fazer isso. Então Jesus, ele fazendo ali o seu chamado, né, por Deus ali, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Ele ensinando os discípulos e ele foi para a sua cidade, Nazaré. Chegando na sua cidade, Nazaré, ele pediu as escrituras para ler, né? E ele começou a ler.
E aí, irmão, os próprios da sua casa, é como aqui nessa igreja, né? Os próprios não acreditaram, né, no chamado de Jesus. Olha só, talvez você, eu, na nossa casa, né? Às vezes tem pessoas lá na tua casa que não tem dado crédito no que sai da tua boca, ou da minha, aqui no ministério. Muitas das vezes você vem para o culto, você entra aqui nessa igrejinha, vê essa igrejinha pequenininha, você não dá nada, né? Você até desdenha, né? Aleluia, Jesus, né? E muitas das vezes não dá crédito à palavra do profeta, né? Porque João Batista, a Bíblia fala que João Batista era um dos maiores profetas da Bíblia, simbolizando, ele foi o menor, porque o menor para Deus, no reino de Deus, é o maior. Ó, não é aquele que se engrandece, não é aquele que fala bonito, não é aquele que acha que é alguma coisa, que ninguém é coisa, como coisa que ninguém é nada, né? João Batista foi um dos maiores profetas. Por quê? Porque depois dele veio o Filho de Deus, mas Jesus só continuou ali, né, a pregoar as mesmas coisas, ensinar as mesmas coisas. Lembra que quando Jesus também ele foi, ensinou para os discípulos, e agora ele disse: agora eu vou para o meu Pai, eu vos, né, ensinei a orar, a jejuar, né, a vigiar. E agora vocês vão pelo todo mundo, não é? E pregai o meu evangelho a toda criatura. Pregai o quê? O arrependimento, a salvação. Coisa que hoje ninguém quer pregar, ninguém prega sobre a salvação. É alguns que pregam, mas nem todos falam a verdade. Porque, irmão, é fácil falar a palavra bonita, é fácil te entregar uma chave de um carro, é fácil te entregar uma chave de uma casa, é fácil dizer para você: ai, Deus vai te dar essa bênção, essa vitória, Deus vai te dar a bênção. Mas a Bíblia fala, irmão, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Você acha que Deus vai fazer as coisas na minha e na tua vida se nós estiver de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Primeiro você tem que se consertar com Deus. Primeiro a gente tem que ter uma vida com Jesus Cristo verdadeiramente. E Jesus, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos ali em Nazaré. Aí eles disseram assim, então, eu estava esperando Jesus fazer algum sinal, alguma coisa, um milagre ali para eles. Olha só, irmão, eles estavam achando que Jesus ia chegar lá, né? Creio eu, fazer um milagre na vida deles, né? Só que Jesus não fazia nada para se aparecer. Né? Jesus fazia o que o Pai mandava. Era diferente. Né? Jesus fazia o que o Pai mandava. É diferente quando a gente quer fazer o que a gente quer e a gente faz o que Deus manda. Porque Jesus, como ele sendo filho de Deus, ele já tinha curado, já tinha feito maravilha, tinha curado o cego de Jericó, tinha curado aquele leproso, tinha feito muitas curas, irmãos. E os discípulos estavam com ele, os 12 discípulos. Chegaram em Nazaré, imagina, Nazaré é uma cidadezinha pequena, num pico de uma montanha, que a Bíblia fala que era como se fosse um pico de uma montanha. Sabe aquelas casinhas de 12 metros, bem baixinha, de pau-pique, né, mais ou menos?
Olha onde Jesus, ele foi criado, nessa cidade. E essa cidade tão pequenininha, de lá saiu, é igual essa igrejinha, é pequenininha, mas Deus pode tirar daqui profetas do Senhor, que pegam o verdadeiro